Olá, tudo bem? Este vídeo faz parte de uma série de pequenos vídeos que eu estou fazendo falando sobre os meus erros no ministério. No primeiro vídeo eu disse que eu cometi o erro de colocar a obra de Deus acima da minha família. Mas nesse vídeo eu quero falar sobre um erro que eu considero que eu cometi. Foi de não me preparar bem financeiramente para a obra de Deus. Eu poderia ter desenvolvido negócio, paralelo ao meu ministério. Logo quando eu saí do Seminário Batista, me formei, eu e alguns colegas, nós tínhamos a opção de ir para a obra de Deus de tempo integral ou de continuar o nosso negócio. Eu me lembro bem que dois deles optaram por desenvolver negócios, ser empresários, E hoje eles têm uma condição financeira muito boa, E continuam fazendo a obra de Deus, continuam operando na obra de Deus, mas têm os seus negócios. Eles não dependem de uma denominação, eles não dependem do caixa das igrejas às quais eles servem. Eles não dependem do dinheiro da obra de Deus para ele fazer a obra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Timóteo, no capítulo 5, verso 17 e 18, ele está fazendo uma defesa da remuneração do líder. Não tem nenhum pecado em você ficar na obra de Deus de tempo integral e depender dos recursos da obra para você viver. Assim como não há nenhum pecado em você ter um trabalho, desenvolver um negócio, paralelamente ao seu ministério. O apóstolo Paulo, ele trabalhou, por um bom tempo como construtor de tendas. Ele se sustentava na obra de Deus. Então vamos ao texto. Paulo está fazendo uma defesa da boa remuneração do presbítero. Ele diz no verso 17, é digno de redobrado honorário aqueles que presidem e presidem bem, aqueles que ensinam, No Brasil ninguém gosta de pagar honorário, porque honorário é caro, Então ele está dizendo, olha, o presbítero, o obreiro, a pessoa que está à frente da obra de Deus, está presidindo bem, está fazendo o trabalho bem feito, está ensinando o povo de Deus, ele é digno de redobrado honorário. Ou seja, ele tem que ganhar bem para dar uma vida digna para sua família, para sua esposa, para os seus filhos. No verso 18 ele diz, nós não podemos amordaçar a boca do boi que debulha. Aí ele completa, o trabalhador é digno do seu salário. Então não há pecado em ficar na obra de Deus de tempo integral e receber por isso. Porém, as denominações mais tradicionais, elas são cuidadosas com isso. Elas remuneram bem os seus líderes, Elas assinam carteira, pagam benefícios, enfim, uma série de coisas. Mas na maioria, pastores e líderes que estão na obra de Deus, sobretudo as pequenas denominações, que muitas vezes o pastor fica dependente do caixa da igreja, ele não tem uma boa remuneração. Não porque a igreja não quer fazer, porque a igreja não tem condições. E ele também não desenvolve o negócio paralelamente ao ministério para que ele possa ser suprido e suprir a sua casa. Eu conheço muitos testemunhos de filhos de pastores que não querem a obra de Deus, porque sofreram tanto na obra de Deus, porque os pais não tiveram condições de dar uma vida digna, porque nunca foram bem remunerados na obra de Deus. Eu deveria ter me atentado para isso. Não estou reclamando, mas boa parte do meu tempo no ministério, na obra de Deus, eu nunca tive a remuneração redobrada, o honorário redobrado que Paulo coloca em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Não. Também não reclamo, porque foi uma opção que eu fiz. Mas eu vejo que muitos pastores sofrem na obra de Deus. Eu vejo que muita gente paga um alto preço, alguns porque são preguiçosos mesmo. Tem isso também na obra de Deus, Pastores preguiçosos que se escoram na obra de Deus. Está cheio. Infelizmente, nós temos que abordar aqui essa questão também. Pastor preguiçoso, que não faz bem a obra de Deus, vive com a migalha que a igreja dá, e ele fica ali escorado o resto da vida dele. Tem isso também, Mas a maioria não se preocuparam com isso. Se o ministério não te sustenta bem, trabalhe. Paulo fez isso por muitos anos. Busque recursos. Eu conheço muitos irmãos, muitos empresários, hoje pastores, líderes e até líderes de grandes igrejas, que têm negócios, que têm empresa e que desenvolvem seus negócios e não dependem do caixa da igreja local. E não dependem do dinheiro da obra de Deus
para sobreviver e dar uma vida digna. Pelo contrário, eles se tornam, né, sustentadores, eles passam a ser supridores da obra de Deus com a sua remuneração. Eu acredito que esse foi um erro que eu cometi, porque no passar dos anos eu perdi muitas oportunidades por não ter recursos, oportunidades até de ofertar na obra de Deus, porque sempre vivi, ou quase sempre, com o salário aqui, ó, no limite, na escassez, né? Eu não pude dar às minhas filhas uma boa escola, estudaram em escola pública, péssimas escolas, né? Não tive condições de pagar a faculdade para minhas filhas, né? Só dando aqui alguns exemplos, né? Então, para mim, eu reconheço que foi um erro. Eu deveria ter pegado o caminho de se me tornar um empresário, desenvolver negócio e, paralelamente, tocar a obra de Deus. Vou repetir, não há nenhum pecado em você estar na obra de Deus de tempo integral e a obra cuidar de você, desde que cuide bem, desde que cuide segundo o que estabeleceu nas Escrituras. Alguns anos atrás, deixa eu contar um testemunho para você, eu encontrei uma linda jovem no centro de Goiânia, e eu conhecia ela e sabia da história do seu pai, dos seus pais, que eram pastores aqui no interior de Goiás, né? E eu a encontrei no centro de Goiânia, uma moça linda, 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 e comecei a conversar com ela. Aí, de repente, eu fui percebendo na conversa que ela não estava na fé, e muito menos servindo a Deus com seus pais. E comecei a fazer pergunta dos seus pais. O seu pai havia servido numa denominação muitos anos. E agora já tinha uma certa idade, já tinha alguns problemas de saúde, morava no fundo da igreja, numa casa da denominação, e de repente a denominação chegou e simplesmente disse para aquele homem: desocupe a casa porque nós temos um outro pastor que vai assumir essa obra aqui. E aquele homem foi para a rua, a sua filha assistindo tudo aquilo. Aquele homem, para não passar necessidade, ele foi vender doce na rua. Ele fazia doce, a esposa fazia doce, ele colocava numa vasilhinha e saía na rua vendendo doce. Pastor, mas Deus não é capaz de cuidar dessas pessoas? Cuidaram. Claro que Deus cuidou deles. Claro que Deus pode. Não é? Não sejamos aqui ignorantes nesse vídeo. Estou trazendo uma situação que nós precisamos atentar para ela. Né? Aquela jovem, vendo toda aquela situação, ela se torna uma prostituta de luxo. Comprou uma casa para o pai. Deu uma vida digna para o pai. Ela diz: pastor, eu comprei uma casa para o meu pai. Eu estou dando uma vida digna para os meus pais. Eu cuido dos meus pais hoje. Eles vivem bem. Ah, que bom. E qual a sua profissão? Eu vendo o meu corpo. Uma mulher linda, linda. Uma loira dos olhos verdes. Eu vendo o meu corpo para dar uma vida para os meus pais. E a lágrima rolou. Eu acredito que essa situação, ela existe na obra de Deus. Infelizmente, ela existe. Existe aqueles que são bem remunerados, que vivem bem. Existe aqueles que exploram a obra de Deus, se tornam milionários com o dinheiro da obra de Deus. Existe aqueles que são bem remunerados pelas denominações. Existe uma grande, talvez em 80% ou mais de pastores que são mal remunerados, que vivem mal, né? Porque as suas igrejas, as suas denominações não valorizam e não têm nem condições para valorizar, né? E eles deveriam trabalhar e não trabalham, porque alguns já atingiram a idade que não tem como mais retomar a vida, né? Existe, em quarto lugar, os preguiçosos, aqueles que se escoram na obra de Deus. Está cheio desse tipo de gente, né? Que vive da migalha que cai da mesa das denominações. Também existe, né? Então, eu reconheço que Deus me abençoou nesses quase 40 anos de ministério. Deus tem me abençoado, né? Eu moro numa casa boa, né? Pago uma parcela muito pequena por mês, eu ando num bom carro, que os irmãos me abençoaram, né? Eu tenho uma vida boa, graças a Deus. Mas deveria ter feito melhor. Eu deveria ter mais recursos para eu abençoar a obra de Deus. Eu deveria estar fazendo missões no mundo inteiro, andando no mundo inteiro, pregando o evangelho, sem precisar de que uma denominação, ou gravar vídeos e pedir oferta aos irmãos para fazer a obra de Deus. Eu poderia fazer isso
não é? Sendo um empresário, como alguns amigos empresários meus hoje faz. Trabalham na Índia, no Oriente, na África e vão com o dinheiro do próprio bolso e ainda abençoa a obra de Deus. No meu caso, eu reconheço que isso foi um erro. Eu deveria ter pegado o caminho do desenvolver negócios e continuar o ministério. Mas eu fiz o contrário. Eu fui de tempo integral à obra de Deus. Me arrependo? Sim. Por um motivo. Por hoje precisar depender de uma denominação, depender de oferta de igreja, depender de caixa de igreja e não poder eu bancar o meu ministério e não poder eu bancar outros ministérios, não é? Então, essa foi, eu reconheço, um erro que eu cometi. Estou fazendo a obra de Deus, continuo na obra de Deus, vou ficar nela até o meu último dia de vida, mas reconheço que eu deveria ter feito diferente. Hoje eu poderia estar fazendo a obra de Deus em vários lugares do mundo, sem depender de um caixa, de uma denominação, de uma igreja local. Poderia estar abençoando muitos missionários, poderia estar fazendo muito mais se eu tivesse pegado o caminho de ser um ministro empresário, de ser um mantenedor da obra de Deus, de ser um ministro e um mantenedor da obra de Deus. Eu admiro esses que pegaram esse caminho, que não depende de dinheiro de igreja para fazer a obra de Deus. Pelo contrário, eles contribuem, eles abençoam o caixa das suas igrejas e das suas denominações. Tá bom? Um abraço, Deus te abençoe, até o próximo vídeo, no nome de Jesus.